Buenos dias, sétimo ano, tudo bem com vocês? Atividades de hoje, página 116 a 118. Na questão 3 da página 116, você vai completar as frases com o verbo hablar, com as formas corretas do verbo hablar. Você vai observar os pronomes, aqui você tem tu, vos, vosotros, ustedes, usted e ustedes, ok? Então você vai observar os pronomes e completar com o verbo hablar conjugado corretamente. É só você lembrar: yo hablo, tu hablas, nosotros hablamos, vosotros habláis e assim sucessivamente, tá bom? Você vai completar aí essas formas formais e informais. Na questão 4, você vai converter as frases informais para formais, ok? Então, por exemplo, na letra A você tem: queres ir à caça hoy? Como que vai ficar essa frase formal? Quiere ir à caça hoy, tá bom? Porque nós transformamos as frases informales, que é o pronome tu, para, quando a gente vai passar para formal, o pronome usted. Então, você observa o verbo para você fazer essa colocação corretamente, ok? Por isso que, letrinha A, informal, quereis ir à caça hoy? Ou seja, tu ou vos quereis. Quando a gente passa para o formal, a gente retoma o pronome usted. Usted quiere ir à caça hoy? Lembrando que você não precisa colocar o pronome, ok? Você necessariamente precisa de colocar o verbo corretamente, certo? Questão 5. Agora, haz lo contrário. Todas as palavras, as frases que estão aí em expressões formais, você vai passar para informais, ok? Então, você tem aí: sabe se há algum banco com estacade? Em estacade, ou seja, você sabe se tem algum banco aqui nessa rua? Como que vai ficar informal? Sabes, ou seja, tu sabes se há algum banco em esta casa. Ou se for o pronome bus, sabes, tá bom? Assim você vai fazer com as outras frases da página 117, letrinha A até a letrinha E. Na questão 6 da página 117, você tem aí um anúncio. Lê este aviso publicitário e você vai dizer se ele é um tratamento formal ou informal. Você tem aí: la mejor manera de sentir-se completo no es recibiendo, es dando. Se está a tu alcance, facilita donações de órgãos. Ou seja, aqui você utiliza um tratamento informal quando você tem aí o verbo facilita lá, ok? Porque está dizendo tu ou vos. Por isso que ele é um tratamento informal, certinho? Aqui é apenas uma expressão de vocabulário mesmo, não precisa nem escrever, ok? Aí na página. Na página 118, você vai observar os diálogos de duas formas distintas e dizer lo mesmo. Aqui você tem: hijo, ¿puedes cerrar la ventana, por favor? Hijo, cierra la ventana, por favor. Aqui, se você observar, na primeira solicitação você utilizou uma locução verbal, ou seja, hijo, puedes cerrar, ou seja, você pode fechar a porta, por favor? Mas quando a minha entonação ou a minha forma de falar, quando eu digo na segunda frase, por exemplo, hijo, cierra la puerta, por favor, aqui eu estou usando um imperativo, ou seja, eu estou ordenando alguma coisa. Quando eu utilizo, por exemplo, cale a boca, feche a porta, não mexa, essas expressões são formas imperativas quando eu estou ordenando alguma coisa. Faça isso, por favor. Desligue o carro, desligue a chama do fogão. Quando eu tenho essas expressões ordenando alguma coisa, eu tenho o verbo imperativo. E é isso que vocês vão fazer aqui para a Tiaxa na número 2. Mira la tabla, aqui você tem uma tablinha aqui ao lado, e você vai reescrever as frases substituindo o imperativo pela locução verbal. Então aqui você tem algumas frases no imperativo: abre la puerta, lee esta notícia, lava los platos, compra el billete e gire a la izquierda.
Aqui você tem algumas palavrinhas no infinitivo: pagar, venir, hablar, hacer ou ir. E aqui você tem o imperativo, você vai observar os pronomes e os verbos conjugados. Então, como que você vai fazer? Por exemplo, na número 2, letra A está no imperativo. Abre la puerta. Como que você vai colocar essa frase para locução verbal? Você vai observar aqui o pronome e vai colocar para a tia. Podes abrir la puerta. Porque aqui no caso, você está colocando a locução verbal que está aqui dentro do quadrinho, ok? Então, você vai observar o que se pede e vai escrever, observar na tablinha e escrever o pronome correto, certo? Na número 3, você vai ler as frases e marcar se é formal ou informal. Aqui você tem algumas frases, letra A, B, C e D. Você vai ler e colocar se você acha que ela é informal ou formal. Por exemplo, Oye, Juan, ¿tienes um bolígrafo para prestar-me? O que você acha? É uma frase informal ou formal? Você vai colocar o I e o F aí para a tia. São as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá bom? Um abraço, até semana que vem.